Boom das Commodities, segunda-feira, feriado no Chile. Vamos ler mais um pouco sobre o que aconteceu. Eu realmente não discordo completamente do Brasil 247, do que pode ter acontecido com a cadeirada, né? Uma pessoa leva uma cadeirada, é vítima de uma cadeirada, e olha só o que acontece no Brasil 247. Tem uma separação cartesiana, né? René Descartes, filósofo francês do iluminismo, eu acho, não lembro. Ele falava que a gente tem que separar as coisas, né? Falar, você pode falar tudo, falar, entendeu? Falar é falar não é nada, entendeu? Quem fala merda é uma merda. Esse é o problema que ninguém entende no sul global. Se uma pessoa fala merda, a pessoa é uma merda, entendeu? Talvez o Pablo Marçal seja uma merda, não sei. Vamos ver aqui. Hoje, entrevistas, citação, esse aqui é o título, a manchete. Candidatura de Pablo Marçal deve ser cassada, defende João César de Castro Rocha. Acadêmico afirma que o coach semeia violência simbólica para acolher violência física. Ele tentou enfeitar com a academia, com verbetes acadêmicos, mas na minha opinião não conseguiu. Enfim, vamos lá. Tem uma foto do acadêmico ali. 247. Durante uma análise sobre os últimos acontecimentos na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, em live transmitida pelo Instituto Cultiva, o professor João César de Castro Rocha defendeu de forma enfática a cassação da candidatura de Pablo Marçal. O debate ocorrido na capital paulista, marcado por uma cena de violência entre Marçal e o apresentador José Luiz da Atena, desencadeou uma discussão sobre os rumos da política brasileira e a crescente presença da antipolítica. Para João César, a agressão física durante o debate não foi um simples episódio isolado, mas o resultado de uma estratégia intencional de Marçal que, segundo ele, semeia violência simbólica para acolher violência física. Eu acho que tá demais essa mentalidade utilitarista, né? Eu acho que ninguém no mundo consegue controlar o futuro, assim. O que Paulo José César esqueceu é que essa é só a opinião dele mesmo, né? Mas vamos lá. O professor destacou que essa estratégia, que visa atrair a atenção e explorar a vitimização política, reflete um fenômeno mais amplo, onde figuras públicas utilizam as regras das redes sociais e a economia dá atenção para obter vantagem política. Citação: eu tenho chamado a atenção para isso porque me preocupa muito, afirmou o João César. Ele explicou que o acúmulo de violência simbólica, especialmente em um ambiente político polarizado, tende a escalar para agressões físicas, como a que ocorreu no debate. A violência, segundo o acadêmico, é frequentemente usada como um mecanismo para legitimar figuras que lucram politicamente com esses atos, transformando-os em mártires diante de seu público. O ponto mais forte da análise de João César foi sua defesa intransigente pela impugnação da candidatura de Marçal. O professor argumenta que o candidato deveria ser considerado inelegível por no mínimo 8 anos, devido a uma série de crimes eleitorais, incluindo abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e desobediência ao Código Eleitoral. Citação: o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem uma missão histórica. Se o Pablo Marçal não for tornado inelegível,
nós assistiremos um crescimento desse tipo de comportamento em futuras eleições. Isso seria a destruição da política e da democracia por dentro, alertou João César. Para o professor, a manutenção da candidatura de Marçal poderia abrir um precedente perigoso para o processo eleitoral brasileiro. Ele ressalta que a política estaria cada vez mais dominada por figuras que se alimentam de estratégias midiáticas violentas e sensacionalistas, colocando em risco a própria legitimidade das eleições. Ou seja, esse acadêmico, ele está a favor do silêncio da censura, do silêncio absoluto. Ele é contra a academia, o acadêmico contra a academia. Subtítulo: Circo de Horrores. Ao longo da conversa, João César sublinhou que o processo eleitoral não pode ser transformado em um circo de horrores. Ele concluiu afirmando que, se medidas não forem tomadas contra Marçal, o Brasil poderá enfrentar uma realidade política ainda mais desoladora nas próximas eleições, como uma proliferação de candidatos que adotam táticas agressivas e antidemocráticas. A defesa do professor reflete o clima de tensão que envolve as eleições municipais de São Paulo e sua análise sobre os riscos da violência simbólica e física no espaço público brasileiro traz à tona uma questão fundamental: até que ponto a justiça eleitoral será capaz de conter a degradação da política em tempos de redes sociais e polarização extrema? Assista, tem uma entrevista em vídeo na TV 247 no YouTube do João César acadêmico. Mas enfim, quem bateu com a cadeira foi o Datena. Esse é o fato. Então, esse é o fato, e vamos ler mais sobre sobre o caso. Home Sudeste, Brasil 247. Marçal envia mensagem de madrugada a Datena: você fraturou minha costela, cara. Datena deu uma cadeirada em Marçal durante o debate eleitoral realizado pela TV Cultura no domingo. Datena não respondeu a mensagem do ex-coach. 16 de setembro de 2024. Atualizado em 16 de setembro de 2024. 247. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, enviou uma mensagem na madrugada desta segunda-feira, 16, ao apresentador José Luiz Datena, do PSDB, afirmando que sofreu uma fratura após ser atingido por uma cadeira durante o debate da TV Cultura no domingo. Você quebrou minha costela, cara, escreveu Marçal, que foi levado ao hospital sírio-libanês logo após o incidente. De acordo com a reportagem do jornal Folha, Datena até o momento não respondeu à mensagem. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, Marçal sofreu traumatismo na região do tórax à direita e no punho direito, mas sem complicações graves. O candidato já recebeu alta. A troca de farpas entre os dois não começou no debate. Na semana anterior, Marçal já havia tentado se reaproximar de Datena, enviando mensagens pedindo desculpas por ataques verbais anteriores. Citação: me perdoe pelas palavras pesadas contra você, escreveu Marçal em uma mensagem de WhatsApp, na qual também criticou o ambiente hostil da campanha eleitoral. Apesar das tentativas de Marçal de marcar o encontro, Datena preferiu aguardar o debate da TV Cultura para avaliar o comportamento do ex-coach. No entanto, durante o debate, o clima esquentou ainda mais. Marçal intensificou suas críticas e chamou Datena de arregão, provocando a reação do apresentador, que o atingiu com uma cadeira. O episódio levou à expulsão de Datena do debate. Então, vamos ler só mais um, porque tem um monte de notícias sobre isso na TV 247. Eu acho que é uma loucura total. Tudo isso. O Datena, sobretudo, a culpa é do Datena, na minha opinião, porque tem um paradigma, né? O paradigma do formato, né? Se tem um debate, um conflito, e tá todo mundo concordou com um conflito verbal, é um conflito verbal, entendeu? Vamos lá, a última sobre
sobre a cadeirada. Tudo sobre a cadeirada. Home, Sudeste, citação. Manchete. Esta campanha é a de mais baixo nível que já testemunhei, diz mediador do debate na cultura. João Serva revela bastidores da confusão entre Datena e Pablo Marçal durante debate na TV Cultura, 16 de setembro de 2024. Tem a foto do... como o nome do juiz, não sei, né? Qual o nome disso aqui? É boxe com cadeira? Então ele é o que? O juiz do boxe com cadeira? Enfim, 247. Em um debate eleitoral marcado por tensão e agressão física, o apresentador José Luiz Datena lançou uma cadeira no candidato Pablo Marçal após ser chamado de Jaque, gíria prisional que faz alusão a estuprador. O episódio, que ocorreu durante um debate na TV Cultura, foi narrado em detalhes pelo mediador Leão Serva durante a entrevista ao All News. Citação: nós sabíamos que seria um debate tenso, talvez por isso a TV Cultura tenha me chamado, mas ninguém imaginou que as coisas chegariam a esse nível, afirmou Serva. Segundo ele, as regras estabelecidas em consenso com as campanhas visavam evitar confrontos físicos e promover a discussão de ideias, porém as acusações feitas por Marçal contra Datena foram o estopim do conflito. Citação: a acusação foi muito grave. O Marçal acusou o Datena de estuprador, usando um termo velado, uma gíria de presídio. Nós, no estúdio, nem sequer entendemos o que ele queria dizer naquele momento, explicou o mediador. A reação de Datena foi imediata e culminou na sua retirada do debate, após lançar uma cadeira contra Marçal. Leão Serva explicou que, após a confusão, consultou os demais candidatos sobre a continuidade do evento. Citação: perguntei aos 4 candidatos restantes se queriam continuar e todos disseram que sim, relatou. O mediador também falou sobre a presença de seguranças no estúdio e a possibilidade de intervenção policial. Citação: havia 26 seguranças no local. A situação foi contida e não houve necessidade de chamar a polícia. Tudo foi resolvido internamente, afirmou. Leão Serva, que tem experiência em mediações de debates, fez uma reflexão sobre o clima das campanhas eleitorais em São Paulo. Citação: eu vejo com muita tristeza, esta é a campanha de mais baixo nível que já testemunhei desde que sou jornalista, desabafou. O mediador também destacou que o episódio envolveu Marçal e Datena, levanta as discussões sobre o formato dos debates políticos no Brasil e a inclusão de candidatos disruptivos. Acho que o modelo de debates do primeiro turno, com muitos candidatos e outsiders, está em questão para as próximas eleições, concluiu Serva. Eu pensei numa questão aqui, mas eu agora esqueci. Pensei e esqueci agora. Então, eu acho, é a mesma coisa, lembrei, ó, a mesma coisa que aconteceu com o... esqueci do nome do negão, do ministro negro dos direitos humanos, esqueci o nome dele, esqueci completamente do nome dele, não lembro nem do nome e sobrenome. O ministro abusador sexual da viúva, da prima da viúva da Daniele Franco, Silvio Almeida, enfim, o Silvio Almeida, ele se corrompeu pelo ambiente, entendeu? Ele é negro, ele sempre foi negro no Brasil, ele sempre foi oprimido, sempre foi discriminado por ser negro, se não diretamente, lateralmente, por a discriminação geral. Então, o que acontece com um ser humano negro, com a sua vontade de seu desejo, é reprimido, entendeu? Então, assim, o Silvio Almeida foi sempre reprimido. O desejo do Silvio Almeida foi sempre reprimido e quando ele ganhou poder, explodiu, entendeu? Então, a carreira dele no Ministério dos Ministros de Direitos Humanos é peculiarmente contraditória com o que aconteceu com ele, né?
ele supostamente deveria ter sido um santo, mas acabou que a pressão foi demais para ele. Então, ele deveria ter combatido o abuso, mas o poder do capitalismo, né, as contradições do capitalismo, o poder, enfim, tudo, fizeram com que, na minha opinião, essa é a minha hipótese, que ele se corrompeu, entendeu? A mesma coisa que aconteceu agora com o Datena. O Datena supostamente é um santo também, entendeu? O Datena supostamente é um santo do catolicismo fascista de São Paulo, e ele acabou se corrompendo também, entendeu? A vida inteira nesse ambiente, entendeu? O problema é o ambiente corrompe. E se o Silvio Almeida, ele sempre teve muito contato com o abuso, ele se tornou um abusador também. Se o Datena, ele sempre foi um cruzado do catolicismo fascista, ele acabou se convertendo em um delinquente também, um abusador, entendeu?